que atrapalha você ter um sono de qualidade? Uma refeição noturna muito pesada, né? Então fazer uma refeição muito volumosa à noite. A gente tem que comer cerca de 3 a 4 horas no mínimo de espaço entre comer e dormir. Então, uma hora fisiológica para a gente jantar seria em torno de 7, no máximo 8 horas da noite, tá? Mais do que isso já é muito tarde para a gente comer. Isso vai estimular cortisol, vai estimular insulina, vai dificultar, vai diminuir a produção de melatonina por conta desse jantar, principalmente se ele for de alta carga glicêmica, alto índice glicêmico, né? Muito carboidrato e carboidrato simples. Isso vai prejudicar a produção de melatonina. Um outro quesito que também atrapalha é a atividade física praticada muito tarde. Via de regra, o ideal é a gente não fazer exercício à noite, tá? Mas muitas pessoas, né, só tem essa possibilidade, né? Não tem uma flexibilidade de horários e acaba tendo que ir para academia, que é o horário de pico da academia, né? A partir das 6 horas da tarde. Então esse horário, via de regra, não é o melhor. É um horário que a gente já devia estar fazendo atividades que são mais calmantes e não atividades excitatórias. Porque o exercício, ele aumenta a temperatura corporal, você está num ambiente com luz, com música alta, um ambiente estimulante. Você está produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, são hormônios excitatórios. Então o ideal é não fazer. Lógico, se você só pode esse horário, é melhor você fazer do que não fazer. Mas se você realmente está com um problema de sono, você tem problema para dormir, eu diria que você deve experimentar um outro horário, porque fazer esse exercício muito tarde pode sim prejudicar a sua qualidade de sono. Então, o ideal é sempre de manhã, gente. De manhã é o melhor horário. Então, você que não tem possibilidade de fazer muito tarde, né, de fazer em outro horário, tente fazer de repente 6 ou 7 da manhã, experimenta esse horário. Eu sei que no comecinho é difícil de acordar, mas o nosso relógio biológico se adapta e começa a entrar nesse ritmo aí, você vai ver que o seu dia é outro. Neura, mesmo hidroginástica, mesma coisa, é um exercício, né, você tá ali num estímulo de luz, estímulo de música, tá aumentando assim a temperatura corporal, né? Mesmo a hidroginástica, tá? Mas sempre melhor fazer do que não fazer, tá? Se você só pode esse horário, mas se você tiver possibilidade de fazer em outro horário, melhor, porque interfere sim, tá? Fora que você vai chegar em casa mais tarde, até você comer, né? Você vai comer mais tarde, então vai carregar todo um processo de vai atrasar tudo os seus horários, né? Todos os seus horários. Você vai comer mais tarde, você vai organizar suas coisas para outro dia, quando vê é meia-noite, você ainda tá lá, né? E a questão do ritual para dormir, né? De ter realmente um quarto escuro, de não tomar muito líquido próximo da hora de dormir, de não mexer em aparelhos eletrônicos próximo da hora de dormir, né? Isso vai realmente interferir aí na sua produção de melatonina. Se tiver qualquer luzinha acesa, vai interferir negativamente na produção de melatonina. E aí, a gente tem a questão do emocional também, né? Se a gente for pensar, o homem das cavernas, como que era naquela época? O cortisol, que é o hormônio do estresse, que eu acabei de falar para vocês, ele é produzido em situações de fuga. Então vamos pensar que naquela época, né, o homem da caverna, ele produzia cortisol quando ele tinha ou que fugir ou que atacar. Estava passando por um risco de vida. Então ele sofria a ação desse hormônio. Foge ou ataca, foge ou ataca. E hoje é como se a gente vivesse em constantes situações de fuga ou de ataque, né? Então não é um risco iminente de vida. Porém, você tem boleto para pagar, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se transportar até os lugares, você tem que ter sucesso profissional, você tem que educar seus filhos. Então são níveis de cobrança interna e externa que estão te deixando em estado de alerta, fuga ou ataque. E isso faz com que na hora que você coloque a cabeça no travesseiro, você fique com o seu sistema de alerta ligado. Isso prejudica o seu relaxamento e a sua produção de melatonina, porque você está produzindo cortisol, hormônio do estresse. E toda vez que você produz cortisol, você está contrarregulando a ação da melatonina, que é o hormônio do sono. E aí, se a gente for buscar mais pro começo das questões, né, assim como eu fiz uma live já com o André,
que ele é microfisioterapeuta e a microfisioterapia explica várias dessas questões. Muitas vezes você, durante a sua infância, durante a sua vida uterina ou até mesmo os seus antepassados, sua mãe, o seu pai, até 4 gerações para trás, passou por situações que essas situações deixaram marcas genéticas e essas impressões genéticas foram transmitidas para você e para os seus irmãos, por exemplo. E aí você tem contato com situações do seu dia a dia que dispara um gatilho. E sem que você lembre dessas situações traumáticas, o seu corpo entende como uma ameaça. Então, de repente, lá durante a sua infância, você passou por situações em que você tinha que ficar ligado, sei lá, o seu pai e sua mãe brigavam muito, você não conseguia relaxar, dormir tranquilamente, você ficava sempre com o seu sistema de alerta ligado. E aí hoje você é uma pessoa que tem dificuldade de pegar no sono ou tem um sono muito leve, né? Qualquer coisinha, qualquer barulho ou qualquer movimento no quarto te faz acordar. Ou então até mesmo você teve uma bagagem ali dos seus avós, se seu avô passou por uma situação de guerra e ele tinha constante barulho de bomba explodindo, por exemplo. Isso deixou uma impressão genética nele que passou para você, e aí quando você tem contato com algumas situações do seu dia a dia, isso ativa o seu sistema de alerta, fazendo com que você tenha essas lembranças que você não lembra necessariamente, mas que ativam mecanismos de alerta, que deixar sempre você sempre nesse sistema de fuga e ou corra ou fuja, tá? Então a insônia tem muita relação com isso. Ou então você bota a cabeça no travesseiro e fica remoendo situações do seu dia a dia, né? Você está perdido, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, né? Então além dessas condutas de preparar o ambiente do sono que eu falei para vocês, é importante a gente pode utilizar alguns chás, né? Melissa, camomila, mulungu, maracujá. A gente também pode usar, até separei para vocês aqui, óleos essenciais, né? Esse aqui ele é de lavanda. Então você pode pingar 4 gotinhas ou no seu difusor, se você tiver, ou então, se você não tiver difusor, você pode colocar 4 gotinhas no algodão e colocar embaixo da fronha do travesseiro. Então são um óleo que é relaxante, indutor do sono. É muito positivo. Você vê que dá diferença você dormir com esse tipo de óleo aí.